Fala, meus irmãos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos então ao terceiro capítulo da Epístola de João, da primeira Epístola de João, que é uma epístola excelente. Então, vamos nos aprofundar aqui nas Escrituras. Já deixe seu gostei, se inscreva, compartilhe e vamos então à Bíblia. O amor do Pai. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Ou seja, primeiramente, quem é chamado filho de Deus? Aquele que recebe por adoção de filho, ou seja, através de Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, você se torna um filho de Deus. É isso que está escrito na Bíblia, né? Nós recebemos esta honra, esta graça, né? Então, primeiramente, não são todos que são filhos de Deus. Assim, Deus ama todos, né? Isso é fato. E Ele não quer que ninguém venha aparecer. Mas muitos do mundo se enganam dizendo que Deus é amor, distorcendo, mas esquecem que o amor do Pai está em seguir os seus mandamentos. Esquecem de falar isso, né? Só sabem falar não julgueis e Deus é amor. Mas enfim, deixa essas pessoas. Vamos lá, irmãos. Então, aqui, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Então, nós receberemos nosso corpo glorificado, sem pecado, para poder adentrar pelas portas na Nova Jerusalém. Então não haverá dor, não haverá choro, só haverá glória, glória eterna e presença de Deus, e risos, louvores e tudo mais, né? Meu Deus do céu, não tem nem como imaginar. E gente achando que o céu é um tédio, né? As pessoas não entendem como que Deus ia oferecer uma recompensa, um Deus perfeito, que é pior do que o que a gente já tem aqui. O céu é incomparável, não subiu ao coração, não chegou à mente humana. Meu Deus do céu, Deus é muito santo, né? Então, e qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Então olha que palavras duras e sérias, né? Se você permanece nele, se você chega perto dele, você não peca. Porque ele é santo, então nos acheguemos nele para que nós sejamos santificados. Ou seja, não tente pela sua própria força que não vai dar certo. Agora, se você ler a Bíblia, ouvir a palavra de Deus, ouvir louvores, buscar entrar em espírito de oração e se afastar dos seus maus caminhos, aí você não vai pecar. Então, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então, nós temos que parar com esse evangelho frouxo de aceitação, né? Porque no nosso caminho a gente pode errar de vez em quando, né? A gente vai se aperfeiçoando, às vezes a gente reclama de alguma coisa, às vezes a gente... enfim, nós erramos, né? Às vezes nós cometemos erros, mas aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Então não se escandalizem com o evangelho que eu vos prego, porque este evangelho é o evangelho puro, o evangelho de Jesus e dos apóstolos. Este é o evangelho. Nós temos que parar de nos conformar com este mundo e com o pecado. Nós somos separados para Deus. Então nós temos que buscar não pecar e não nos conformar. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão
não é de Deus. Porque esta é a anunciação que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. Porque suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos maravilheis, se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Ou seja, no Evangelho é pregado contra a maledicência, que é o quê? Falar mal uns dos outros. Então, nós não devemos, sob hipótese alguma, falar mal de nossos pais e muito menos não, mas também não devemos falar mal do próximo, né? Se você tem alguma coisa contra seu irmão, vai lá e fala na frente dele. E é isso. Mas nós não podemos ter maledicência, porque isso é abominável, né? Jesus também falou que aquele que fala mal de seu irmão é homicida. Então, para ver o quão nós temos que nos santificar, porque não é fácil, mas conforme você vai orando, vai buscando, vai vivendo pelo Espírito, você consegue se livrar dos palavrões, se livrar da contenda. Então, assim, não fique com medo, né, se você comete pecado. Todos nós cometemos. Não estou falando isso para você se sentir mal, ou ficar sem esperança, ou achar que não é salvo. Não, a salvação, Jesus morreu e ofereceu a oportunidade para todos de vir a Ele. Cabe a você ir até Ele. Então, se você tem essa vontade no seu coração, você é filho de Deus. É só você se aproximar dele, que cada vez mais você vai ter mais paz, alegria. E mesmo que o inimigo tente fazer alguma coisa contra você, Deus vai te abundar mais ainda em graça. Então, não sejamos medrosos, não tenhamos espírito de medo. Nós temos que receber e pedir para Deus espírito de fé, espírito de sabedoria, espírito de fortaleza, que é coragem e ousadia, e espírito de temor de Deus, porque sem temor a gente não vai buscar, não vai seguir Ele, as leis dele. Então, entre outros, né? Temos que ser cheios do Espírito Santo, no geral. Então, é isso, né? Todo mundo tem coisas a melhorar. Não vamos nos conformar. Não é fácil para ninguém, mas vale a pena. Vale a pena. Então, conhecemos a caridade nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo a seu irmão necessitado lhe fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante deles asseguraremos nossos corações, sabendo que, se nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos as coisas agradáveis perante ele. Ou seja, não é todos que pedirem as coisas em nome de Jesus que Deus vai conceder, mas sim para aquele que pede conforme a vontade dele. E aí, sim, ele fará. Tem um versículo que fala, né, sobre a gente seguir Deus. Eu não me lembro agora, vou deixar nos comentários. E para que achemos graça com Ele quando nós necessitarmos. Então, tipo, a gente fazer a vontade dele, nos achegar, criar intimidade, conhecê-lo, buscar Ele de todo o coração. E aí quando você estiver passando por um problema ou em situação conveniente, Ele vai te ajudar. Este é um versículo que eu vou deixar aqui. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele.
E nisto conhecemos que Ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. É isso, meus irmãos. Este foi o capítulo 3. Espero que tenham gostado. Este é o Evangelho, né? Ele não é brincadeira. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, não prego eu mesmo aqui, não prego a mim mesmo, mas prego a Jesus Cristo. Então, é isso, meus irmãos. Até a próxima, que o Pai vos abençoe grandemente, que Ele vos ajude na sua santificação para esses últimos dias e te livre da escravidão do pecado, de qualquer corrente, qualquer coisa do maligno e de todo laço e armadilha preparado pelo inimigo que não prosperará contra ti. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima.